que nós estamos no topo da cadeia alimentar, lembra? Que gerou muita Tia, conversa. Oi, Alicia, não entendi o que você falou. eu vou ter que dar F5 aqui rapidinho, tá? Porque o meu tá totalmente bugado. Tá, ok. Aqui tá tranquilão. Então é aí sim, tá? Então vamos voltar aqui ao nosso assunto, pessoal. Tá. Nós já terminamos o nosso livro de ciência, já tem um tempinho. Inclusive, na semana passada, as 2 aulas de ciências que nós temos durante a semana foram sobre essa revisão, que eu estou trazendo coisas novas para vocês. E hoje não vai ser diferente, tá? O que eu achar de muito legal para fazer a nossa revisão, eu vou trazer para vocês. Porque senão fica numa mesmice, né? Pegando lá o livro, vamos fazer revisão. Aí lê tudo de novo. Né? Não, vamos trazer coisas novas, né? Já que o nosso livro acabou, nada nos impede de falar sobre o assunto de uma forma diferente. E olha só, pessoal, outra coisa. Oi, Larissa. Fatos interessantes sobre a matéria. Exatamente. Então, olha só, pessoal, outra coisa que eu queria avisar para vocês é que na sexta-feira nós não vamos começar com aula de português, tá bom? Nós vamos começar com aula de história. Na sexta-feira é matemática, é na quinta-feira. Nós não vamos começar com a aula de português, nós vamos começar com a aula de geografia. Mas eu vou lembrar isso para vocês na quarta, tá bom? Amanhã, quer dizer. Tia, por que a gente Nós vai não vamos trocar? trocar. Esse é o nosso horário. Na quinta-feira, a aula de português e geografia. Sim, mas por que você vai botar Porque um português nós já invertido? acabamos também, amor. Nós fizemos a última página de português hoje. Nós temos a apresentação das entrevistas na quinta-feira. Só que geografia a gente ainda tem muita matéria aí pela frente, entendeu? Se houver necessidade de história para que a gente possa finalizar também, talvez, dependendo do decorrer dessa semana, eu vou pedir para que na terça-feira, no lugar da aula de português, seja de história. Mas aí a gente vai conversando durante a semana, beleza? Tá bom, tia. E outra coisa, se você me ver eu me batendo, eu fazendo assim, é porque tem um monte de mosquito em volta de mim. Sem problemas. Não vou pensar que você é doida, que você fica se batendo, não. Pode deixar. Então, vamos lá. Olha só. Começando aqui, nós vamos ver essa matéria, né? É desse aqui, pesquisa da FAPESP, de São Paulo, FAPASP, que nós temos assim, indesejáveis, mas nem sempre. Debate sobre definição e controle de plantas e animais exóticos esquenta em São Paulo. Indesejáveis, mas nem sempre. Por que será que essas plantas e esses animais são indesejáveis, mas nem sempre? Será que eu vou falar? Que será que essa matéria quer dizer? Vamos ver? Olha só. Um problema antigo, o das espécies de animais e plantas exóticas invasoras, começa a ser combatido. Após quase 2 anos de debate entre especialistas e órgãos do governo, instituições de pesquisa, organizações não governamentais e empresas, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, CONSEMA, do Estado de São Paulo, publica no dia 9 de novembro a lista com as 14 espécies de animais com potencial invasor, como javali, a lebre europeia e o caramujo africano.
No mesmo dia, o Conselho autorizou a formação de um grupo de trabalho com representantes do governo e da sociedade civil para definir as formas de controle da população desses bichos e propor uma lista de espécies de animais exóticas invasoras. Por definição, uma espécie exótica invasora encontra-se fora de sua área de distribuição natural, não tem predadores e prolifera com relativa facilidade a ponto de prejudicar a sobrevivência de espécies nativas. Provavelmente, não será fácil eliminar os animais indesejados, nem aprovar uma relação viável de plantas indesejadas. A gente já viu essa matéria. Só que aí ele está falando de animais e de plantas que foram trazidas para o Brasil, então são plantas e animais invasores aqui no Brasil e que eles estão se proliferando com muita rapidez e facilidade. Porque eles não têm o quê? Predadores, exatamente. Lembra que lá no livro nós estudamos sobre a importância de se ter um predador, né? Porque quando falta o predador, o outro toma conta, certo? Fala, Enzo. Eu sei que acabei de dizer que é o predador, mas assim, eu queria saber que eu não sei se foi daqui mesmo da escola, acho que foi. Uhum. Não foi lá da minha Senec. Então, o javali, ele é presa da onça pintada, né? Olha, eu acho que ele pode ser, Enzo, mas ele não é. A onça pintada, ela é brasileira. Javali não é brasileiro, Sim. não. Porco do mato é que é brasileiro. Entendeu? Ela pode ser sim uma predadora do javali, porém, ela não é uma predadora natural, porque eles são de continentes diferentes. Show? Uhum. Então, Show. vamos lá. Galerinha do meu coração. Lembra que nós falamos sobre isso no nosso módulo 2? Se eu tenho uma cadeia alimentar e um animal dessa cadeia alimentar é retirada, é extinta, ou, por exemplo, como aconteceu nesse caso em São Paulo, aonde essas espécies foram trazidas de alguma forma e aí ficaram aqui e foram aumentando a sua população, né? Sem nenhum predador. Acontece o que na natureza? Desequilibra. Exatamente, acontece um desequilíbrio na natureza. Esse caracol africano, caracol ou caramujo? Deixa eu voltar aqui. Cadê? Caramujo. Caramujo, né? Aqui, caramujo africano. Esse caramujo africano, ele foi trazido para o Brasil há muito tempo, tá? Só que até então ele estava numa boa, mas ele foi se proliferando de uma forma descontrolada. Já teve há muitos anos atrás, tá, pessoal? Lá na época que o caramujo chegou aqui no Brasil, teve uma infestação de caramujo. Eu só não lembro direito o lugar, mas teve uma infestação de caramujo. Eu não sei se foi no Porto do Rio, não sei se foi na Bahia, não lembro direito onde foi. Não sei se foi em São Paulo,
Mas eu sei que houve uma infestação desse caramujo, que foi um problema gravíssimo que o governo brasileiro teve que resolver. Fala, Sofia. Ô tia, não é muito assim da matéria, mas é sobre animal. Eu não sei onde eu escutei, não sei se estava passando assim na rua, ou eu ouvi alguém falando, não sei. Mas falaram que o ornitorrinco bota 700 ovos. Sinceramente, eu não sei te responder. Não sei mesmo. Eu nunca ouvi essa informação sobre o ornitorrinco, até porque o ornitorrinco ele é um animal que, assim, o estudo sobre ele é muito específico, né? Ele não é nem um animal que entra nos nossos estudos de ciências aqui, normalmente. Então, não sei responder. Pode Entendi. falar, Davi. Sim. Sim. Eu fiquei sabendo que tem alguns caracóis que eles morrem se colocarem sal nele. Eles derretem. Eles não derretem, na verdade. Apesar, Davi, de não ser um animal que fala assim, nossa, que lindo, gostaria dele andando aqui pelo meu braço, ai, que coisa fofa. Eu acho isso uma maldade. Sabe por quê? Porque o caramujo, assim como o caracol, enfim, eles têm respiração cutânea. Então, assim, a pele deles é molhadinha exatamente por conta da respiração deles e tudo mais. Então, assim, cara, quando joga sal, deve arder horrores. Coitado do bicho. Entendeu? E tipo sapo. Eu acho. Cara, se tem uma coisa que eu tenho pânico real, é de sapo. Eu tenho horror a sapo. Mas eu não tenho coragem de fazer essa maldade. Porque eu já vi isso quando eu era criança, né? Os meninos da rua onde eu morava costumavam fazer muito isso. E você vê lá o bicho desesperado, com sal em cima. Nossa, é terrível. Você vê que o bicho está sofrendo, é desnecessário. Mas não, Davi, ele não derrete, mas ele sofre muito. A gente tem que entender uma coisa, gente. Não é porque a gente não gosta que a gente tem que maltratar. Eu, particularmente, tenho essa questão com o sapo. Se aparecer um sapo na minha frente, com certeza eu vou ter um treco, mas eu não tenho coragem de fazer maldade. Fala, Alicia. Depois você volta a falar, Davi. Tia, quando eu era menor, eu tinha mais pânico ainda. Agora eu já tô bem. Tipo, você vê um sapo, eu vou gritar como se o mundo estivesse acabando. Mas quando eu era pequena, eu lembro que na minha avó tinha muito sapo, porque lá tinha, tipo, um rio sujo, vamos dizer assim. E os sapos ficavam saindo dali dentro. E todo dia, se chovesse, eles saíam fazer uma festa. Eu lembro que eu era tão pequenininha, eu devia ser uns 6, 5 anos. E aí, se eu visse um sapo na calçada, eu começava a gritar. Eu começava a ficar sem ar e ficar, tipo, com a pele esquisita, começar roxa, tipo, não conseguindo respirar de tanto pânico que eu tinha de sapo. Deus me livre. A última vez que eu dei de cara com um sapo, a minha vizinha pensou que estava acontecendo alguma coisa na minha casa, porque eu gritava tanto socorro que foi enlouquecedor. É sério. Eu batia na porta porque eu estava do lado de fora. Só que o meu marido e o meu filho estavam do outro lado, na outra porta. Eu estava na porta de trás e eles estavam na porta da frente. Então eles não me escutavam e eu socava a porta e gritava: socorro, socorro, pelo amor de Deus, socorro! Nesse nível.
é realmente nesse nível. Eu já contei para vocês, né, que entrou um sapo na sala de aula e eu, olha só, vocês me conhecem, eu saí correndo, pulando em cima das carteiras, uma aluna pulou na minha frente, eu empurrei a aluna, eu falei, sai da minha frente, e saí correndo. É nesse nível. Tinha uma festa de aniversário acontecendo na escola do lado da minha sala. A mãe veio perguntar o que estava acontecendo, desesperada. Eu parei a festa por causa de um sapo. Eu tenho pânico real de sapo. Não é uma coisa normal, é pânico mesmo. Não falo de uma coisinha pequenininha. Eu tenho nojo de sapo. Não. É aquela coisa de pânico. Se você, por exemplo, vocês têm medo de quê? Aí de um filme de terror, que se você encontrar aquele personagem, você morre de infarta. Então, eu vou encontrar aquele personagem de filme de terror, vou chegar, amigão, como é que você vai? Dar aquele abraço, tapinha nas costas, tudo certo. Agora, se eu encontrar um sapo, eu grito. Igual aqueles da barata, como diz a tia Raquel. Eu tava voltando no banheiro. A baratinha, né? Você vai dar uma pisada nela, fica tudo certo. Né? Mas um sapo, não pode dar sapo, gente. Ai, coisa terrível. Que horror. Fala para mim, Maria, depois Manu, depois Luan, depois Larissa, depois Davi. Vamos lá. Depois Sara. Fala para mim. Começa. Quem eu falei primeiro? Já esqueci. A Maria, só que a Maria saiu. Então fala você, Manu. Tia, eu voltei. Tá bom, Maria. Aqui em casa, um dia desse, aqui em casa, o problema daqui de casa é que tem muito sapo. Eles até estão sumidos, entendeu? Mas teve um dia que a gente estava acampando aqui no quintal. Aí, no outro dia, meu pai tinha levantado o piso ali do chão, do quintal. Aí tinha um sapo morto. Ele era todo com onça, tipo cor de onça. Aí, ele era enorme, eu acho que ele era do tamanho do piso. Aí, nesse mesmo dia, tinha tinha um sapo indo pra lá. Aí, o nome desse sapo que eu falei agora que você tava com nojo era Creito. Aí, a minha mãe falou assim, ele deve estar indo pro velório do Creito. Aqui em casa tem muita lagartixa, né? Ai, tia, teve um dia que aqui em casa a minha gata matou uma lagartixa. Teve outro dia também que só tava eu e minha mãe aqui em casa. A gente chegou da rua e tudo tava à noite, porque meu pai tava viajando a trabalho. Aí quando a gente chegou, tinha um sapo. Ele não era grande, mas ele era feio. Aí ele tava na frente da porta da entrada. A gente começou a gritar, porque ele era horroroso. Ele parecia um cocôzinho. Graças a Deus existe hotel, porque era para onde eu iria. Eu já saía da casa, deixava a chave ali e falava assim, toma que é tudo. Aí, tia, foi um desespero. A minha mãe, ela subiu em cima do banco, quase que eu subi em cima do vaso lá, do negócio lá. Aí depois chegou o meu cachorro, aí o sapo saiu correndo. Meu amor, aí pra a que gente discutir conseguiu com entrar. ele? Pra que discutir com ele? Entrega a casa. Eu entrego. Na hora. Ele não precisa nem olhar, não precisa ele virar pro lado, então. Aí eu deixo meu salário ali do ladinho ali para ele pegar também, para ele viver a vida dele, tranquilo. Entendeu? Se quiser, depois faça uma conta. Cartão de crédito. Pode ficar, meu amor, é seu. Não. Deus que me livre. Por isso que existe hotel, meus amores. Para quando tiver um sapo na sua porta, você sair. Se a sua casa não tiver outra porta, né? Tem uma só, uma entrada só, com certeza é dele. Eu deixo.
Tia, lá em casa na hora tinha 2 entradas, só que a outra estava trancada. Ah, então, para que existe chaveiro? Coisa linda. Uma pessoa que trabalha com chave, você pede para ele, ele vai lá, abre tua porta, te dá uma nova maçaneta, uma nova coisinha da chave, você troca, super tranquilo. Eu, hein? Para que discutir com o sapo, gente? Com o intuito de que você vai discutir com ele? Eu não discuto. É ele lá, bem longe, e eu aqui. Mas aí é que tá. Eu não gosto do sapo. Eu tenho pânico do sapo. Porém, o sapo come pernilongo. Lagartixa, sou fã? Não sou fã. Gosto delas dentro da minha casa? Não gosto delas dentro da minha casa. Se entrar, eu tiro, com certeza. Se o sapo entrar, eu deixo a casa para ele, como eu disse, e vou embora, né? Se ele quiser, deixa até a televisão ligada no canal que ele quiser. Mas a lagartixa, eu tiro. Porque a lagartixa também come pernilongo. Então, para que eu vou matar um bicho que me ajuda? Imagina se não tivesse mais lagartixa, não tivesse mais sapo. A gente ia viver totalmente picado de pernilongo. Tia, mas para mim eu acho que o sapo não ia fazer isso. Também ajuda. O sapo, ele não faz mal a ninguém. Inclusive, a minha mãe sempre fala isso, né? Na verdade, eu tenho pânico de sapo, porque uma vez um sapo correu na minha direção. E eu corria na frente dele e ele corria atrás de mim. Só que a questão é que não era que ele estava correndo atrás de mim. Ele não tem esse instinto de correr atrás, né? Ele estava correndo na mesma direção que eu. Por acaso, o filho da mãe estava indo atrás de mim, entendeu? Sapo corre, tia? Pula feito um... Ai, meu Deus! Lá em casa, naquele dia, ele saiu pulando, mas ele não correu. Mas eu nunca vi sapo correr, não. E ainda tem a questão que na escola não foi um sapo comum que entrou. Não foi um sapo. O sapo normalmente é desse tamanho, assim, não é? Não era um sapo. Tia, você tinha falado disso, que foi um sapão. Depois vocês podem pesquisar, Era uma para vocês terem noção, não era uma rã. É um sapo chamado sapo-boi. Ele tem esse nome de sapo-boi exatamente por conta do tamanho dele. Ele é imenso. Ele é um baita de um sapo. Ele é basicamente, é óbvio que não vai dar para vocês verem, né? Mas ele é quase desse tamanho aqui, ó. Ele é enorme. E outro detalhe, gente, vocês sabem o tamanho que tem do degrau ali, do banheiro dos meninos. Não tem um degrau ali para ir para outra sala? Ali do lado? Tem. Eu estava naquela sala. Ele não pulou para subir. Ele esticou a pata dele e subiu, como uma pessoa estica a perna e sobe. Foi ele esticando. Eu vi com esses olhos aqui, ó. Ninguém me contou, porque ele voltou para. A tia Lúcia tirou ele e ele voltou para dentro da sala de aula. Tá? Tia, Gente, eu vou te contar uma coisa. desconcentrada que eu não consegui mais dar aula direito aquele dia. É real o meu pânico. Ele subiu. Eu lembro desse dia. Ele esticou a pata. A pata dele era tão grande que ele esticava e subia nas coisas. Gente, pelo amor de Deus, o sapo era imenso. Deus me livre. Tia, o que a gente menos gosta é o que a gente já tem. Pânico. Fala pra mim, Luan. Luan? Luan saiu? Luan saiu, gente. Tia, pode sair, tia. Fala, Davi. Eu tenho 2 coisas pra falar rápido. É aquele que você tá falando sobre o caracol, mas quando a gente tá caçando nele, ele morre? Voltei. Como assim? Não entendi.
Não tem aquele negócio antes que eu tava te dizendo? Ah, do caracol ele não derrete. Ele. Ah, Sim, então. Ele morre? depende. Depende da quantidade de sal que você coloca e depende da espécie. Tem umas que não morrem, só ficam sofrendo mesmo horrores. Fala, Ô, Luan. tia. E a outra é que quando minha mãe, quando tinha a gente, estava no Lago de Javari, né? Aí tinha um sapo assim na rua. Ele deu um pulo assim, ele foi pro degrau. Meu pai, eu tava de bicicleta, meu pai me empurrou. Eu virei para não atropelar o sapo. Quando eu virei assim, eu voltei. Minha mãe passou. A minha mãe saiu correndo igual um macaco. Ela saiu correndo. Tá certo, eu faria até pior. Fala, Luan. O sapo naquela mesma hora pensou, vou chegar ali na sala da tia Carol, vou dar uma olhada na aula dela pra ver se a aula dela está correta, né? Chega lá, você olha pro sapo, você grita, ai, socorro, um sapo! O sapo pensa, nossa, nem convidou pra tomar um café? Já sai gritando? Sem brincadeira, o sapo pulou para cima da gente. Ai, tia, Ele Manu falou uma das crianças. Tinha um menino, que eu não esqueço dele, chamado João Gabriel, que era meu aluno. E aí o João Gabriel, eu estava olhando para trás. E olhando para trás. E eu falei assim, João, olha para frente, você não está prestando atenção na aula. Tananã e tal. Ele falou assim, não, é porque eu tô olhando aquele sapo ali. Caraca! Eu falei, Ô, tia, sapo. Aí quando todo mundo olhou para o sapo, ele estava quase que em pé na parede, assim, encostado na parede. E aí, de repente, ele virou e pulou para cima da gente. E a gente saiu correndo da sala de aula. Sério. Eu quase que eu fui embora. Falei assim, eu não volto nesse lugar. Eu passei uma semana, porque a tia Lúcia pegou e botou ele lá embaixo e ele subiu de novo. Lá embaixo. Tia. Eu passei uma semana só subindo e só descendo com alguém. Sim. Eu não subi, tivesse eu lá para subir. Eu esperava alguém subir para eu subir. E para descer, eu só descia quando alguém descia também. Na verdade, eu subia com a tia Lúcia e descia com a tia Lúcia. E ela descia com uma vassoura. Uma semana. Foi assim, tá? ô, tia, Tia, eu lembro também que você ô, tia, que algum aluno só tava falando, ô tia, olha, você nem ouviu. Aí depois que ele conseguiu falar, e você olhou. Tenho horror. Pelo amor de Deus. Fala, ô, Luan. tia, a Manu falou que o gato dela apareceu com a lagartixa. Não há problema. Ela vai estar sempre te protegendo por causa disso, porque aqui em casa, a dona Chimbinha, que é minha gata, sempre aparece com um presentinho, né, Chimbinha? A intenção deles é realmente te presentear, tá? Eles deixam sempre metade do que eles comeram para você. Mas, tia, a minha gata é grandinha, ela comeu a lagartixa toda. Tá. Fala, Elza. podia comer. No mesmo bairro que eu moro, eu tava numa casa de madeira, que sempre tinha um bando de barata. Aí tava lá, eu não me lembro o que eu tava fazendo na cozinha, aí minha mãe tava no sofá. Aí eu tava, acho que lavando louça, não me lembro lá. Aí eu senti algo no meu pé, no dedo dos meus pés. Aí eu fui olhar, não era sapo, nem lagartixa. Aí eu fui olhar, era uma barata passando entre a pia e o meu pé. Eu peguei meu chinelo voado Tacou na barata. barata. A bicha não morria.
Ela é resistente, né? Ela tá lá, de repente, você vê, ela faz assim. Ai, que horror também. Que bicho. Aí ela saiu andando, toda lenta. Aí eu dei outra batida nela e ela não parava. Aí na segunda batida ela foi voar. Quando ela foi voar, eu peguei o chinelo, eu botei no ar, assim, a barata. Agora ela morreu. Morreu com a batida e com a queda. Na verdade, você pega um Ô, tia. inseticida numa mão e um chinelo na outra. Funciona. Legal. Ótimo remédio para barata. Aqui, tia. Ai, Aqui, linda. tia. Fala pra ela, Chimbinha, que você já deixou muitos presentinhos. É. Muito bom, mas estou Ela fora tá dos dormindo, presentinhos não, da né? sua gatinha. Fala para mim. Vamos lá, Larissa, Sara, Sofia e Alicia. Vamos lá. Tia, coisas que eu tenho pavor, é tipo uma fobia. Eu tenho muito pavor, igual você tem de sapo, que é barata e besourinho. Besourinho é aquele que bate na luz e faz aquele barulhinho. Mas eu acho engraçado, porque eu tenho pavor desses bichos e não tenho pavor de uma lagartixa, que é maior, de um sapo, que é maior. Mas eu também não gosto de sapo. Isso aí é muito relativo. Tem gente que tem pânico de cachorro. Eu já vi vários programas de um programa de televisão, inclusive, que as pessoas faziam para tirar o medo da pessoa de cachorro. E aí tem gente que não tem medo de nada, de nenhuma forma de cachorro, entendeu? Isso aí é Antes eu muito tinha pânico de relativo. cachorro. Ele não podia chegar 1 metro, 3 metros longe de mim, que eu saía correndo. Exatamente. Agora que eu tenho um cachorro. Isso é muito relativo, mas provavelmente eu nunca vou ter um sapo. Vamos lá, Sara. Deus me livre. Eu tenho 2 coisas para falar, né? Então vai, rapidinho. É que quando eu era, né, menor, eu ia lá para casa da minha avó. Aí ela tinha uma piscina grande. Aí só que estava com problema, aí não tinha água e tal, essas coisas. Aí minha avó guardava um monte de pedra lá naquela piscina. Aí a minha avó um dia foi tirar as pedras, tinha um monte de rãs. Eu tenho pena da sua avó. E a segunda coisa é que quando eu era, né, menor, né, antes era uma porta em vez da porta. Aí lá tinha um monte de grama altíssima. Aí o que aconteceu? Um sapo apareceu, a gente ficou cuidando do sapo, eu e meu pai. Só que a minha mãe não sabia. Aí, um dia ela viu o sapo ali, e eu e meu pai, a gente estava lá com o sapo. Aí minha mãe mandou ele jogar o sapo lá para outro mato. Então, gostaria de dizer que sua mãe é uma pessoa muito consciente, né? Já você e o seu pai, eu não tenho muito o que falar sobre vocês dois, não, tá? Enfim, Roberta é uma pessoa mais centrada, mais ciente, mais consciente, né? Já essa questão sua e do seu pai, eu vou deixar em off. Pode falar para mim, Alicia. Alicia saiu? Fala, Maria. Então, fala, Maria, Tia. depois Manu. Tia, Depois Sofia. A minha tia pega uma saca, põe na mão e pega o sapo. Tá, já não gosto da sua tia. Vamos para Manu. Ô tia, eu tenho 2 coisas para falar na verdade. A primeira é que
Falando em cachorro, teve um dia que a gente ia fazer um piquenique. Só que aí a gente decidiu não fazer mais porque a gente ia fazer no Jovita. Só que aí lá era muito vazio, era muito grande, não tinha ninguém. Aí a gente ficou com medo de ficar lá sozinho. Aí quando a gente chegou lá, veio, acho que tinha uns 30 cachorros lá. Tinha tanto cachorro que veio e tudo era cachorro de raça, pastor alemão, aquelas raças bem brava mesmo, que parecia ser brava. Tinha uma pessoa lá no morro, parecia ser no morro. Aí veio um monte de cachorro. Eu acho que até Pitbull tinha lá, que tinha tanto cachorro. Aí a minha mãe e meu pai já estavam prontos para sair correndo. A minha mãe, ela subiu no banco. Eu fiquei parada no mesmo lugar. E minha mãe falou assim, ó, Manuela, sobe aqui. Aí eu não, qualquer coisa eu taco o chinelo neles. Você sabia que a Jovita, uma das pessoas que fez a Jovita foi a tia Shirley? Sim. É? E a maioria, tipo, 70%, 80% daquelas árvores que estão plantadas lá foram alunos do Gabriel Vargas que plantaram. Hoje, alunos que já até se formaram. Que legal. Legal, E né? a segunda coisa, tia, é que teve um dia que a minha avó ela veio aqui. Isso foi há tanto tempo, eu era pequenininha, mas eu já morava nessa casa. Aí ela veio aqui, aí ela disse que ela ia caçar rã para comer. Aí ela achou uma rã, aí ela amarrou a rã na mangueirinha lá. Ela não amarrou, não. Ela fazia isso, mas depois ela pegou a rã aqui, pegou uma faca, arrancou a cabeça da rã. Aí ela fez a rã. Fala pra sua avó que existe Bramil, gente. Agora tem até Unidos. Pra que isso? Tem tanto frango, tanta carne nesse mundo, gente. Pra quê? Deus me livre. Tá doido. Tia, quer comer rã e tem carne no mercado. Sem condições físicas e mentais para isso. Fala para mim, Sofia. Ô tia, a minha tia, ela também tem muito, muito medo de sapo. Um dia Pessoa tinha um consciente, né? A pessoa que tá com tudo em ordem. Fala. Aí tinha um sapo no meu chão. Aí ela foi embora e eu tive quase pegar ela no colo, mas eu não aguentava ela, porque eu tava naquela fase de quando eu não tava comendo nada. Aí eu ficava quase desnutrida, tão magra. Meu amor, você Aí, comendo ou você não querendo comendo? pegar Uma pessoa ela que tem pânico, você tem que carregar. Isso aí. A formiga não carrega não sei quanto mais do que o seu próprio peso. E vocês têm que aprender com a formiga. Vocês estão é doido. Hein? Fala. Acho que é 50, se não me engano. Meu amor, para mim tem que ser 100, mas não tem problema não. Fala para mim, Alicia, depois Enzo, depois Manu. Tia, desculpa ter saído daquela hora, mas é que deu um pane aqui que, puf, saiu tudo. Eu queria dizer, tia, que eu também não tenho medo de baratinha. Se eu ver uma, eu vou sair correndo, mas, tipo, não tenho medo. Meu Deus, eu morro de medo de barata. Eu não Mas, gosto de tia, teve um dia- voadoras. Nenhuma eu gosto. Mas teve um dia que eu tava na minha casa e o meu cachorro, ele devia ter 1 ano. E como ele é muito pequenininho, ele corre muito rápido, né? Aí, tava eu e a mamãe em casa só. O meu pai tava chegando do trabalho. E aí, a minha mãe falou assim, olha, Alice, tem uma folha lá, vai catar o cocô do pingo e aproveita e joga aquela folha do outro lado. Quando eu cheguei perto, o pingo começou a latir pra mim. Ele começou a me morder toda. Não morder de machucar, sabe? Daquelas mordidinhas. E aí eu joguei ele pra longe, né? Eu empurrei ele. Aí quando eu fui ver uma barata gigante que ele... E aí, tia, sem exagero, era uma barata do tamanho desse caderno. Tia, a barata era gigante. Era do tamanho... maior que a mão do meu pai. Era gigante. Tem certeza que não era um sapo, não? Que desse tamanho todo? Não, Jamais tia, parecia vista. uma folha.
Parecia Eu acho que era uma barata. bolha, porque as asas dela era mó esquisita. Só que o pingo já tinha matado. Devia ser outro bicho, Alice. Não devia ser barata, não. Para esse tamanho todo, barata, ela pode ser A minha mãe comprida, dizia mas que não larga. Hã? A minha mãe Às vezes é uma barata feita de laboratório. Eu não sei. Fala para mim, Enzo. Depois, Manu. A minha mãe tinha me contado hoje que lá na época dela, quando ela era criança, aí ela tem vários irmãos. Pode ir, Lucas. Um dos Só um irmãos. minutinho, Enzo. Pode ir, Lucas. Tchau, tia. Tchau, meu gente. amor. O meu tio Gilberto, o irmão da minha mãe, quando ele era criança, ele caçava rã, que aí ele levava para casa. Você pode ver que Aí Beth é uma pessoa mais centrada, né? Uma pessoa mais consciente. Não, calma aí, deixa eu terminar que você vai ver. Aí o tio Gilberto levava para casa, aí matava e a família toda comia a rã. Beth não sabia o que estava fazendo. E diz que tem gostinho de frango. Tem gostinho de frango. Beth ela não sabia. Beth não sabia o que estava fazendo, tem certeza. Certeza. Eu era obrigada que disse. Ah, com certeza. Sem dúvidas. Eu tinha certeza disso. Nunca que uma pessoa vai pegar um sapo, achar uma delícia. Nossa, que gostinho de frango. Nossa, caiu isso aqui. Nunca. Hipótese alguma. Tá doido. Fala pra mim, Manu. Ô, tia, de novo eu tenho duas coisas pra falar. Então, fala rapidinho. Que eu tenho medo é um negócio, eu acho que ele é um besouro grandão que aparece de vez em quando aqui em casa. Ele é muito grande, só que ele morde. Aí teve um dia que eu tava penteando o cabelo no meu quarto. Aí apareceu um besouro. Ele é desse tamanho aqui, olha. Ele é grandão. Aí ele veio assim. Ele é muito grande. Eu acho que a minha mãe sabe não, mas morde? Eu acho que ele morde, sim. Aí, quando ele veio em minha direção, eu saí correndo pela casa. Eu saí gritando, só que o besouro ele não me largava. Imagina um besouro com dente assim. Eu acho que Pra te morder. Aí, sabe o que eu fiz? Eu saí correndo lá pro quintal. Ele ficou aqui dentro. Aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei a chave, botei em cima da mesa aqui na sala, como se fosse assim: pode ficar com a casa, só me deixa em paz. Com razão, claro. Óbvio. Não é questão Faria o do mesmo. saco. Eu deixava. Não é nada. Esse besouro não é nada. Eu já vi Se o sapo mandasse pra mim, eu ia deixar a casa pra ele. Até a chave do carro, cartão de crédito que eu ia deixar pra ele. Claro, gente. Pra quê? Eu já vi bicho desse tamanho. Eu já vi besouro desse tamanho. Acho que eu não saí correndo? Tá enganado. Na questão... A segunda coisa é da barata, que teve um dia que eu tava na cozinha, não sei o que eu tava fazendo, acho que eu tava bebendo água. Aí apareceu uma barata, eu só fiz assim pra cara dela com o chinelo e taquei nela. Deus me livre. Fala, Sara. Tia, então, tem dois novamente pra falar. Tá. Minha avó, né, quando ela era criança, a minha bisavó dava que já comeu tatu, coelho e rã. Então, gente, vamos finalizar nossa aula. Deus me livre, gente. Tá doido. Olha só, pessoal. Eu acho que a Alice achou que era verdade, nem se é verdade ou não, porque ela acabou de sair. Pouquinho depois de você falando, vamos finalizar nossa aula, ela vazou. Olha só, pessoal. Então, a gente está falando sobre espécies invasoras, na verdade, né? Sobre essas espécies que não são
da nossa região e que acabam invadindo e aumentando a população, acaba que acontece um desequilíbrio na natureza, certo? Aconteceu uma vez comigo, isso já tem alguns anos. Apareceu uma cobra aqui na minha casa. Só que não era uma cobra comum, era uma cobra coral. Só que a cobra coral ela tem a falsa e a verdadeira, pessoal. Nós não sabemos se ela era falsa ou se ela era a verdadeira. Até porque ninguém ia botar o dedo lá para saber se ela era venenosa ou não, né? Eu tive que chamar os bombeiros e tudo mais, eles vieram aqui, tomaram um susto, porque era uma coral, ela era muito arisca, ela dava bote direto, né? Mas a questão é a seguinte, a cobra coral não é uma cobra da nossa região. Aquela cobra que apareceu na minha casa já era uma cobra adulta, então isso quer dizer que ela já poderia estar se reproduzindo aí. Entenderam? E aí a gente poderia, não aconteceu, né? Graças a Deus. A gente não sabe como essa cobra chegou aqui na nossa região. Cobra coral não é comum nem na região sudeste, tá, pessoal? Ela é comum em outras regiões do Brasil. Acho que mais para o Nordeste. Vou pesquisar bonitinho para falar certinho para vocês isso. Porém, poderia ter acontecido um desequilíbrio na natureza, já que nós não teríamos predadores para esse tipo de cobra, tá bom? Então, é nisso que eu quero deixar para que vocês pensem. Quando acontece de um animal invasor ou de algum predador entrar em extinção, o desequilíbrio é grande, ok? Então, agora, quem vai dar tchau? Deixa eu olhar aqui na minha listagem. Quem vai dar tchau vai ser a Sara. Sara tá com tudo fechado. Então dá tchau, Maria Clara. Tchau, gente. Então, Beijo a beijo. aula toda, hein? Isso aí, pessoal. Tchau. Vou parar aqui a gravação.